Você é uma pessoa que tem medo de errar? Que se cobra muito? Que tenta fazer tudo impecável? Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre algo que acaba trazendo sofrimento para muitas pessoas, apesar de muitos acharem que é uma qualidade: o perfeccionismo. O que está por trás dessa necessidade de ser perfeito, Bruna? Algumas pessoas, elas vão tentar entregar tudo perfeito, seja porque elas buscam ser validadas por outras pessoas, seja porque elas acham que não vão receber amor de outras pessoas se elas não entregarem tudo perfeito, se elas não forem perfeitas, seja porque elas têm medo que as pessoas vão embora. Como identificar que o perfeccionismo tem sido um problema na minha vida? Apesar de muitas vezes as pessoas dizerem, e principalmente nas entrevistas de emprego, que a sua maior qualidade é ser perfeccionista, essa característica, que pode ser um traço de personalidade, muitas vezes traz muito sofrimento para a pessoa, levando, por exemplo, até a procrastinação, a entregar atrasado diversos projetos e trabalhos que são extremamente importantes. Ser um pouquinho perfeccionista, dependendo do trabalho que você exerce, pode ser extremamente bom. O problema é quando você ultrapassa a barreira do que é saudável. Imagine você ter uma vida que você não pode errar em nenhum momento. Pois é, muitas pessoas elas passam por isso. Quando a gente fala do momento atual, principalmente quando a gente observa a crescente das redes sociais no mundo, né, a importância que elas hoje em dia têm nas nossas vidas, até mesmo parecendo ser uma extensão de quem somos, muitas pessoas elas acabam buscando essa perfeição devido às comparações que elas fazem com as pessoas que estão em redes sociais. Antigamente a gente fazia essas comparações com os artistas das TV, com os artistas que apareciam nas capas de revistas. Mas hoje acaba que você é inundado de informações dizendo para você o tempo inteiro que fulano tem uma vida perfeita, que tem uma pele perfeita, que tem um corpo perfeito, e você começa a se inferiorizar quando você faz essas comparações. Tem muita gente com autoestima baixa exatamente por isso, por causa dessas comparações que faz no dia a dia com as outras pessoas, que ganham muito bem para isso, que acabam utilizando as ferramentas que têm para mostrar para as pessoas o seu melhor lado. Só que a gente esquece de um pequeno detalhe: não existe ninguém perfeito. Todos nós somos humanos. Ninguém tem uma vida perfeita. Sabe aquele casal que você conhece que parece ter uma vida perfeita, uma família de margarina? Pois então, como a sua família, eles também têm brigas. Eles também têm aqueles momentos que pensam em separar. Eles têm problemas. Quando a pessoa ela passa de um limite saudável de perfeccionismo, elas acabam muitas vezes sendo muito críticas consigo mesmas e elas são também com as outras pessoas. Existe uma autocobrança muito grande sobre como elas devem ser ou como que as pessoas devem ser. Eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que reage assim, que o tempo inteiro está reclamando, criticando, apontando o dedo e julgando sobre como essa pessoa que está fazendo alguma coisa deveria agir ou deveria fazer. Só que quando isso faz parte de um traço de personalidade, né, ou quando isso acaba passando desse limite, traz muito sofrimento. A pessoa acaba deixando de fazer coisas que ela considera importantes para a vida dela, que estão de acordo com seus valores, para fazer coisas que naquele momento não faria sentido algum ela priorizar. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que eu estou me preparando para um concurso, eu tenho que estudar e a minha casa está desarrumada, porque eu trabalho durante o dia. O que é prioridade naquele momento? O estudo. Porque eu tenho uma data que eu tenho que estar preparada para uma determinada prova. Então, já que eu trabalho, eu tenho que aproveitar o máximo possível todo o tempo que eu tiver para estudar. Não estou dizendo que você vai ficar numa casa que parece um bicheiro. Não estou falando sobre isso. Mas estou querendo dizer que em alguns momentos você vai ter que saber quando priorizar. É isso que acontece com o perfeccionista. Ele acaba priorizando coisas que não são importantes e com isso ele tem vários prejuízos em várias áreas da sua vida. Quais são os tipos de perfeccionismos que existem? A gente tem 3 tipos de perfeccionistas. Eu falei antes. Existe o perfeccionista, que ele é voltado para si mesmo, ele tem uma autocobrança muito grande consigo mesmo. Existe o perfeccionista, que faz essa cobrança do outro.
o tempo inteiro está criticando, exigindo uma perfeição do outro. E tem um perfeccionista que ele acha que o mundo inteiro está esperando que ele seja uma pessoa perfeita, que não vai cometer falhas. O perfeccionismo, ele é um transtorno mental? Existe um transtorno que se chama transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. As pessoas que têm esse transtorno, geralmente elas têm um perfeccionismo muito elevado. Existem pessoas que só vão ter isso como um traço ou como uma característica isolada. Existem outras pessoas que vão ter o perfeccionismo como uma característica que faz parte de um transtorno, como, por exemplo, uma compulsão. Uma pessoa que tem o perfeccionismo, ela pode ter um quadro de compulsão. O toque. Pessoas que têm quadro de toque, transtorno obsessivo compulsivo, elas podem ter um traço de perfeccionismo. Então, o perfeccionismo, ele não é um transtorno, mas ele é uma característica que pode fazer parte de um transtorno. Todo perfeccionismo é ruim? Não. Existem pessoas que elas conseguem manter padrões elevados, elas vão fazer entregas em seus trabalhos, na sua vida pessoal, vão entregar o melhor que elas conseguem, mas elas não vão entrar em sofrimento por isso. Elas conseguem parar no momento certo. Geralmente não é regra, mas existem essas pessoas sim. Então, como que eu começo a mudar, Bruno? Depende. Acho que a primeira coisa que você tem que tentar identificar, e se você não conseguir, você vai tentar procurar ajuda para isso, é tentar saber qual que é a causa do seu perfeccionismo. Se for algo isolado, beleza, você consegue trabalhar sozinho? Talvez sim, talvez não, depende da gravidade. Mas se for parte de um transtorno, você vai ter que procurar ajuda, não tem como você fugir disso. Mas então como que você pode começar a mudar? Acho que a primeira coisa é parar de se comparar com pessoas que você considera elas perfeitas. Se você é uma pessoa que está no Instagram e seguindo várias pessoas que fazem você se sentir um lixo, ficar com autoestima baixa, questionar o seu corpo, a sua pele, o seu rosto, então talvez seja o momento de você silenciar essas pessoas. Segunda coisa, acho que você tem que reavaliar os seus padrões. Será que você coloca padrões muito elevados para você? A sua régua tá lá em cima? Você tá se cobrando fazer algo que você não está preparado para fazer? Vou te dar um exemplo. Suponhamos que uma pessoa, ela é nutricionista. Ela acabou de se formar. Não tem como ela se exigir o mesmo desempenho, o mesmo conhecimento de uma pessoa que já tem 10 anos de clínica. Essa pessoa que tem 10 anos de clínica, ela provavelmente, se ela é muito boa no que faz, ela fez todo um percurso para ela adquirir aquele conhecimento que tem atualmente. Então, você não pode ficar se comparando e se exigindo ter o mesmo padrão de conhecimento e entrega que uma pessoa que tem 10 anos de clínica. Então, o que eu faço? Eu vou olhar para mim e ver o que é possível, o que eu consigo, e não o que eu quero. Eu posso utilizar a pessoa como referência para chegar aonde que eu quero, mas eu tenho que entender as minhas limitações. Eu acho que o terceiro é você compreender que errar é humano. E qualquer pessoa, para chegar à excelência, né, para saber fazer alguma coisa bem, ela vai errar várias vezes. Quando você vê um jogador de futebol que acerta um pênalti, provavelmente esse jogador, ele treinou e errou muito para conseguir ser o profissional que ele é. E às vezes, quando você sabe fazer bem, você ainda erra. Vem me falar que a sua mãe, que faz um arroz como ninguém, ela de vez em quando não queima o arroz, ou ela não exagera no sal, ou ela não deixa o arroz grudento. Errar faz parte da condição humana. O que a gente faz quando a gente está diante de um erro? Vou olhar para aquela situação, ver qual que é a minha parte de responsabilidade naquela situação e tentar fazer diferente. Tentar me precaver para que não aconteça novamente. Mas tem situações que o erro vai ser inevitável, porque você é um ser humano. Porque tem dias que você não vai estar bem, tem dias que você não vai ter tanta atenção, tem dias que vai ser uma situação mais complexa mesmo, que você só vai conseguir através de tentativa e erro. E tudo bem. Então o que eu te peço é, se você é uma pessoa que se cobra muito, seja mais gentil com você. A gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai fracassar. Porque sabe quem não faz isso? É quem não vive, é quem não experimenta, é quem não tenta. Gostou? Curte. E se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário pra gente continuar proseando sobre esse assunto.
Até a próxima!